gente foi ensinado a ver o príncipe Philip como suporte inabalável da rainha Elizabeth, mas a verdade é que, por trás das medalhas, existia um homem cujo passado e cuja vida privada era um campo de minas para a monarquia. Estamos falando de irmãs casadas com a cúpula nazista e nomes de mulheres que faziam o Palácio de Buckingham tremer a cada edição dos tabloides. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o testamento psicológico que o Philip tentou enterrar. Café tá pronto? Porque essa história é amarga. Quando o príncipe Philip, duque de Edimburgo, morreu em 9 de abril de 2021, com 99 anos, o testamento foi selado pelo High Court of Justice britânico, com prazo de abertura em 2111, 90 anos de sigilo. E o juiz escreveu na decisão que a divulgação causaria dano real e significativo à dignidade da instituição da monarquia e à privacidade de membros da família real, não à segurança nacional. E aí eu te pergunto, que um homem que viveu 99 anos ao lado da mulher mais fotografada do mundo escondia com tanta consistência que precisava de 90 anos de sigilo jurídico para proteger. O Philip Mountbatten nasceu em 1921 na Grécia, príncipe da Grécia e da Dinamarca, de uma família que tinha sido expulsa do país quando ele tinha 18 meses. Cresceu entre os parentes em várias casas europeias, foi para a escola na Escócia e depois na Alemanha. Serviu na Marinha Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Casou-se com Elizabeth em novembro de 1947. Antes desse casamento, ele era um homem de origens cosmopolitas, multilingüe, com uma personalidade brilhante, impaciente, frequentemente rude, profundamente desconfortável com a posição de príncipe consorte que o casamento exigia. Existe algo estruturalmente perturbador na posição que o Philip ocupou por 70 anos. O homem mais inteligente de qualquer sala que entrava, que tinha sido oficial naval distinguido, que tinha construído o prêmio Duque de Edimburgo como legado próprio e concreto, que tinha opiniões sobre tudo com uma franqueza que os cortesãos achavam desconcertante, era obrigado a caminhar 2 passos atrás da esposa em qualquer função pública. E o que esse tipo de subordinação estrutural prolongada faz com uma personalidade como a dele é uma pergunta que a narrativa oficial nunca se deu ao trabalho de fazer. E é exatamente porque nunca foi feita que o testamento selado até 2111 carrega o peso que carrega. E vamos investigar o que pode estar escondido nesse testamento secreto. Eu não vou falar muito sobre esses testamentos selados, porque eu já comentei no vídeo específico, mas o que importa aqui é que o casamento com a Elizabeth não era apenas o casamento do Philip com uma mulher, foi o casamento com uma instituição que tinha regras sobre o que ele podia e não podia ser, e ele tinha 31 anos quando essas regras se tornaram absolutas, e ele claramente ficou abalado desde o primeiro momento. Quando Elizabeth subiu ao trono em fevereiro de 1952, o Philip estava em Quênia com ela, em licença da Marinha, acompanhando a esposa numa visita oficial. A notícia da morte do rei George VI chegou enquanto eles estavam no lodge de observação de animais chamado Treetops. O Philip foi quem disse a Elizabeth que o pai tinha morrido e que ela era a rainha agora. Segundo os relatos de pessoas presentes, o Philip saiu com a Elizabeth para dar notícia em privado e quando voltaram, a Elizabeth estava composta, plena, e o Philip parecia abalado. Ele entendeu naquele momento que a morte do rei significava para ele o fim da carreira naval, o fim de qualquer possibilidade de identidade profissional independente, o início de 70 anos de caminhar 2 passos atrás. Elizabeth tinha 25 anos, Philip tinha 30 e ambos eram jovens demais para saber o que estava acontecendo e o que começaria dali. Os rumores sobre relacionamentos extraconjugais do príncipe Philip existem há décadas e, infelizmente ou felizmente, não existe nenhuma prova documental sólida de nenhum deles. O que existe são rumores de fontes com graus variados de confiabilidade e é importante ser honesta sobre essa distinção, como a gente sempre é aqui.
Os nomes que aparecem com mais frequência nas especulações incluem a Patty Kittyworth, a atriz e dançarina que o Philip conheceu nos anos 40. Ela sempre negou qualquer caso com uma firmeza que não variou ao longo das décadas, mas também descreveu a situação como tendo arruinado a reputação dela de forma que ela considerou profundamente injusta, pela simples proximidade com o príncipe, numa época em que qualquer associação de uma mulher com um homem casado era socialmente destruidora para ela, não para ele. Também temos Penny Kirkaboo, agora Condessa Mountbatten, cujo nome aparece regularmente nos últimos relatos sobre o Philip dos últimos anos. A natureza exata da relação nunca foi confirmada por nenhuma das partes. O que é documentado e o que está registrado por biógrafos é que o casamento do Philip e da Elizabeth passou por períodos de tensão considerável, especialmente nos anos 50 e 60, quando rumores sobre o Philip circulavam ativamente na imprensa. A resposta da Casa Real foi o mesmo de sempre, o silêncio constante, nem confirmando nem desmentindo explicitamente. Esse silêncio não prova que algo acontecia, mas também não prova que não acontecia. O historiador e biógrafo mais famoso, Brandrek, que teve o acesso considerável à família real para sua biografia do casal, oferece uma interpretação de dinâmica do casamento que me parece honesta. Elizabeth era pragmática sobre esse casamento. Entendia que o Philip era um homem de personalidade forte e independente, que precisava de espaço e de vida própria, além dos compromissos reais, e que a forma como ela gerenciava isso era através da discrição e de não fazer perguntas cujas respostas poderiam criar crises desnecessárias. Isso não é o mesmo que dizer que ela não sabia ou que não se importava, e dizer que ela operava dentro de uma compreensão de casamento real que era diferente da compreensão romântica que o público projetava sobre eles. Ele cita, o autor, pessoas próximas ao casal descrevendo Philip como devotado a Elizabeth, não no sentido romântico de filme, mas no sentido de comprometido, de décadas, com uma tarefa que ele entendia que importava e que ela não podia fazer sem ele. Foram 73 anos de casamento, o mais longo casamento real britânico da história moderna. É um dado que existe independentemente dos rumores, dos segredos e do testamento selado. Isso é um fato sobre o que durou, não sobre o que foi perfeito. Lembrando que as expectativas sobre relacionamentos e casamentos reais do século XX eram diferentes das expectativas que a gente tem de casamentos atuais. Os casamentos reais britânicos do século XX, incluindo os do George VI e até do Eduardo VIII, operavam dentro de uma cultura de classe aristocrática britânica que tinha normas sobre discrição, sobre o que era ou não era assunto público e sobre o que os cônjuges esperavam ou não esperavam um do outro. Isso não é defesa de nada que o Philip possa ou não ter feito, mas é um contexto necessário para a gente não ser anacronista, ou seja, não julgar os comportamentos do passado pelos padrões do presente, sem reconhecer que o presente e o passado têm padrões diferentes. A questão do que Elizabeth sabia sobre a vida privada do Philip é uma das mais discutidas e menos respondidas de toda a história da monarquia britânica moderna. É inegável que ela tinha acesso a informações que nenhuma outra pessoa viva tinha, 15 primeiros ministros em 70 anos de audiências semanais, durante as quais o primeiro-ministro compartilhava informações que não eram públicas, e a Elizabeth honrou a confidencialidade de forma absoluta. Não tem registro que a Elizabeth jamais violou a confidencialidade das suas audiências. Então, ela compreendia de forma profunda o que era manter o sigilo sobre coisas que importavam e que tinha treinado essa capacidade ao longo de 70 anos de reinado e de prática. Agora nós temos uma dimensão da história do Philip que é documentada e verificada e que raramente aparece. Os irmãos. O Philip tinha 4 irmãs, todas mais velhas, todas alemãs por casamento, e 3 delas se casaram com homens que tinham afiliações com o Partido Nacional Socialista Alemão, em diferentes graus. Quando Philip se casou com Elizabeth em novembro de 1947, as irmãs não foram convidadas para o casamento. A razão documentada era que convidar parentes alemães numa cerimônia real britânica 2 anos depois do fim da Segunda Guerra seria diplomaticamente inaceitável. Essa é uma razão compreensível e provavelmente verdadeira. O que é mais complicado é o contexto mais amplo. O Philip manteve relações com as famílias alemãs da sua família ao longo da vida.
vida, e documentos que foram parcialmente liberados ao longo das décadas sugerem conexões entre membros da família real britânica e figuras da Alemanha nazista nos anos 30 e 40. Mas calma, não existe nenhuma confirmação de que o Philip era nazista. Ele serviu contra a Alemanha na Segunda Guerra e seu histórico naval é documentado como de oposição direta e distinguida ao regime que ele estava combatendo. Mas a rede familiar em que cresceu, as conexões que as famílias das irmãs representavam, o que foi e não foi discutido publicamente sobre essas conexões são parte do contexto que torna o sigilo de 90 anos em torno do testamento relevante de examinar. Não como acusação, como pergunta que o sigilo em si torna legítima. Uma das irmãs, a Cecily, morreu em 1937 num acidente de avião com o marido Gregor Donatus e 2 dos filhos. O Philip, com 16 anos, foi ao funeral na Alemanha. As fotografias mostram o Philip rodeado de figuras do regime nazista com uniformes completos. Essas fotos existem e foram publicadas. O que elas provam é que o Philip estava presente num evento onde membros do regime nazista estavam presentes, o que era em 1937 inevitável num funeral real alemão de uma figura aristocrática. O que eles não provam é qualquer simpatia pessoal pelo regime. Existe ainda um elemento da história familiar do Philip que raramente é discutido e que eu já falei para vocês num vídeo. A mãe do Philip, a princesa Alice de Battenberg, teve um percurso extraordinário durante a Segunda Guerra. Depois de anos de doença mental e internamento, Alice voltou a Atenas durante a ocupação alemã e escondeu uma família judaica grega, a família Cohen, na própria residência durante a ocupação, salvando-os da deportação. Em 1993, ela foi reconhecida póstumamente como justa entre as nações pelo IAD israelense por essa ação. O Philip, então, era filho de uma mulher que arriscou a própria vida para salvar judeus durante a ocupação nazista da Grécia. Essa é também parte da história familiar que o sigilo e a narrativa simplificada do marido devotado tendem a esconder. A história familiar do Philip é uma das histórias pessoais mais complexas e mais densas da família real britânica do século XX. Não é uma história simples, de nenhum ângulo, não é a história de um herói sem mácula, nem de um colaborador. É a história de uma família europeia de origem real dispersada pela guerra e pela política, cujos membros individuais fizeram escolhas muito diferentes dentro desse contexto. Essa complexidade merece ser nomeada com honestidade. E o testamento selado até 2111 existe num contexto onde essa complexidade nunca foi completamente discutida em público. Além disso, enquanto Philip servia na Marinha Real Britânica combatendo a Alemanha nazista, 3 dos cunhados dele, os maridos das irmãs, estavam do outro lado. Christoph de Hesse, marido da irmã Sophie, era oficial da SS e piloto da Luftwaffe, então ele estava numa guerra onde parentes de primeiro grau estavam do lado inimigo. Isso não o torna suspeito de simpatias nazistas, serviu como distinção contra o regime. Enfim, em 2111, alguém vai abrir o testamento do Philip. Será uma pessoa que não nasceu ainda, vivendo num mundo que nenhum de nós consegue imaginar completamente. Ela vai ler o que o Philip deixou, dinheiro, objetos, palavras, instruções, e vai descobrir o que a High Court britânica em 2021 decidiu que a população contemporânea não tinha direito de saber. Esse processo é em si mesmo extraordinário, que 9 décadas de distância são necessárias para que o Philip escreveu possa ser lido sem causar dano à dignidade de uma instituição. A maioria das guerras que o século XX produziu resolveu-se em menos tempo do que isso. O que eu fico pensando quando eu considero a história do Philip não é o que ele escondia, é o que a posição o obrigou a ser. Um homem formado para a independência, para o comando, para a liderança, que passou 70 anos numa posição estruturalmente subordinada por razões institucionais completamente alheias às suas capacidades ou desejos. O sistema que o cercava não foi construído para ele, foi construído para a instituição que a Betinha representava. E ele passou 70 anos servindo a essa instituição de uma forma que deve ter sido, simultaneamente, a coisa mais importante que ele já fez e a mais corrosiva para quem ele era antes de entrar nela. A monarquia britânica tem uma longa história de mecanismos de proteção de narrativa institucional
E o caso do testamento do Philip é o mais recente e mais bem documentado desses mecanismos, porque aconteceu na era da cobertura mediática digital. O Philip, no final das contas, escolheu seguir esse caminho. Em 2017, numa das suas últimas entrevistas antes de se retirar dos compromissos públicos, ele disse: "Eu tentei simplesmente fazer o que eu podia para ajudar a rainha do que ela estava fazendo. Isso é, nas palavras mais simples e mais honestas disponíveis, a descrição de 70 anos de uma vida, ajudar alguém que estava fazendo algo que ele não podia fazer por ela, dentro das restrições que o cargo impunha, com a personalidade que ele tinha, com os segredos que ele guardava e com o testamento que ele selou por 90 anos. O Philip era muito mais complicado do que a narrativa de marido devotado permite, menos simples do que os tabloides gostavam de pintar. E a história completa, seja o que for que estiver nesse testamento, vai ter que esperar até 2111 para ser contada. Eu não sei o que o Philip escondia da rainha, nem sei se escondia alguma coisa dela no sentido de segredo ativo. Existe uma última coisa que eu quero dizer sobre o Philip antes de fechar esse vídeo, que é sobre a morte. O Philip morreu no dia 9 de abril de 2021 em Windsor, sozinho. A Elizabeth não estava com ele no momento da morte porque as restrições do Covid ainda estavam em vigor e tinha regras sobre visitação. A Betinha foi fotografada no funeral do Philip sentada sozinha, separada do resto da família pelos protocolos de distanciamento da pandemia, pequenininha, imóvel, numa cadeira na capela de São Jorge. Essa fotografia ficou conhecida no mundo inteiro como uma das imagens mais poderosas do seu reinado. Não porque revelava alguns segredos sobre o casamento deles, porque revelava o que 73 anos de vida compartilhada parece quando chega ao fim. Uma mulher de 94 anos sentada sozinha numa cadeira enorme sem um homem que tinha caminhado 2 passos atrás dela por 7 décadas. O que essa imagem diz sobre o que havia entre eles de amor, de parceria, de hábito e de história compartilhada é algo que nenhum testamento selado pode apagar e nenhum sigilo de 90 anos pode conter completamente. Enfim, me conta o que você acha que está no testamento. Algo simples, complexo, outra família, bens que foram deixados para parentes nazistas? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steffi Flix.